A minha vida ela sempre teve recheada de desgraças terríveis e a maioria das quais nunca aconteceram de fato. Isso aí foi escrito dentro da filosofia há mais de 400 anos e até hoje isso não mudou. O empresário ele acorda criando 15 cenários catastróficos para aquele dia. O cliente que pode cancelar, é a reunião que pode atrasar, é o projeto que não vai sair muito bem, o funcionário que pode sair daquela empresa a qualquer momento. 80% das coisas realmente nunca acontecem. E os 20% que acontecem nunca são da forma que você realmente imaginou, tão catastrófico. E aí o resultado é que você gasta energia resolvendo problemas que só existem na sua cabeça. O seu cérebro ele foi programado para reagir e responder e se proteger aos perigos. Só que antigamente o perigo era um tigre te matar no meio da floresta. E agora o perigo é um e-mail não respondido, ou um cliente que vai ficar um pouquinho mais atrasado sem resposta. E o seu cérebro, ainda que seja talvez só uma conversa difícil, continua agindo como se fosse uma questão de vida ou morte. E a real é que o empresário ele vive isso vezes 10. Essa ansiedade ela é comum, só que quando a gente fala de empresa isso se intensifica muito. É antecipação de comportamento do mercado, antecipação de comportamento de equipe, previsão de fluxo de caixa, riscos operacionais. E sem um processo para isso, torna-se ansioso. O seu inconsciente ele sabe que precisa mapear isso, só que você não mapeia. E aí você fica constantemente criando esses cenários catastróficos. Você vira refém da própria necessidade de controle ao invés de você criar mecanismos que vão identificar e acompanhar aquilo dali. A ilusão maior é achar que um planejamento excessivo ele vai abrir mão e ele vai fazer com que você consiga eliminar completamente a incerteza. Só que a incerteza é uma característica impermanente da realidade. Quanto mais você tenta controlar ela, mais ela vai te controlar. O maior princípio da gestão de negócios é você controlar aquilo que você pode ter o controle, aquilo que depende de fato de você e dos seus colaboradores. Rotina, preparação, processo, execução, checklist, tudo que depende do externo, mercado, comportamento, vira simplesmente coisas que você analisa de forma técnica. A maior competência do empresário não está em você não ter incerteza, mas em você saber lidar com as incertezas e saber navegar bem apesar delas. Isso é uma skill que todo empresário desenvolve quando ele se coloca numa posição de desconforto. E eu bato sempre nisso, o empresário ele precisa estar constantemente nessa posição de desconforto. Você desenvolve capacidade de resolver na hora, adaptabilidade. Você sofre muito menos do que aquele empresário que está atrás da mesa e quando dá uma besteira, algum problema, ele não sabe de fato como que ele vai resolver. E ele fica desesperado e ele começa a entrar nesse ciclo que a gente falou lá no início. Então, se você se organiza, se você se dedica e se você controla aquilo que está dentro do seu controle, mede e começa a prever o mercado sem ansiedade, mas com técnica e adaptabilidade da sua empresa, você começa a, aí sim, se manter previsível. Por exemplo, se você tem uma loja de biquíni, você sabe que você vai vender mais no verão. Então, você precisa se programar para criar, talvez, campanhas que mantenham o faturamento na época que não for verão. E quando o empresário ele se dedica bem no negócio dele, ele sabe que ele consegue lidar com qualquer coisa que vai aparecer. É muito diferente uma confiança de si mesmo do que uma confiança num plano. E também é por isso que eu bato muito na tecla de que o empresário ele precisa entender os princípios daquilo que ele está aplicando e não simplesmente seguir um sistema de copia e cola. Porque planos falham. Pessoas são adaptáveis. Quando você para de tentar controlar o externo, você sobra energia para que você controle aquilo que está dentro do controle da sua empresa hoje, do seu range de alcance.